O consumo global de café deve bater um novo recorde nesse ano de 2017. É o que estima o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Acompanhe este destaque agora aqui no Agricultura BR. O consumo global de café deve crescer mais uma vez na temporada atual, a 17-18. Isso deve fazer com que esse número alcance um novo recorde. Os números foram divulgados na última sexta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no seu novo relatório de oferta e demanda global específico para o mercado do café. Os números mostram, portanto, um crescente aumento na demanda mundial por esse produto. Vamos aos números então. Acompanhe comigo na sua tela a evolução do consumo global de café em milhões de sacas de 60 quilos. Veja que na temporada 12-13 o consumo ficou em 142 milhões 130 mil sacas. Temporada 13-14 mantinha a marca dos 142 milhões, mas registrava sim um pequeno crescimento, fechando em 142 milhões 380 mil sacas. Safra seguinte, a 14-15, alcançava o volume de 145 milhões 650. Temporada 15-16, 152 milhões 260 mil sacas de 60 quilos do grão. Safra 16-17, consumo alcançou 155 milhões 550 mil sacas. E para a temporada 17-18, consumo aumentado, estimado em 157 milhões 640 mil sacas de 60 quilos do grão. Esse volume mostra um aumento de 11% na demanda global pelo grão na temporada atual, a nova, aliás, 17-18, na comparação com a 12-13. Portanto, é um crescimento de 11% no acumulado destes últimos 6 anos. Enquanto isso, chama muito a atenção o volume de produção global do café. Enquanto o consumo tem crescido ano a ano, a produção tem tido uma certa manutenção, oscilando nestes últimos anos, permanecendo quase estável na comparação com 6 anos. É este gráfico que a gente acompanha agora na tela, mostrando a produção global de café. Veja que há oscilação, mas os números não fogem muito dessa marca. Na temporada 12-13, o volume ficou em 158 milhões e 10 mil sacas do grão. 13-14 subia para 160 milhões e voltava a cair na temporada 14-15, fechando o ciclo com 153 milhões 670 mil sacas do grão. Temporada 15-16, 153 milhões também. 16-17 registrando alguma recuperação, retornando ao patamar de 159 milhões. E para a temporada 17-18, número mantido em 159 milhões, aí um pouquinho a mais, 310 mil sacas de 60 quilos do grão. A gente vê que conforme a demanda vai crescendo, a produção se mantém estável. E esse quadro de maior demanda e produção em manutenção gera, portanto, um quadro de oferta e demanda mais ajustado para o produto, ou seja, de menos sobras. Essa situação, na teoria, seria um fator importante para a elevação dos preços internacionais. E nos Estados Unidos, o clima tem sido determinante em relação ao que vem acontecendo no mercado da soja, em especial nos negócios na Bolsa de Chicago. Eu vou adiantar já nessa edição agora, começando o Agricultura BR, que soja teve uma situação um pouco mais privilegiada. Soja e milho, por conta das chuvas que atingiram o meio oeste norte-americano neste último final de semana. Entretanto, mesmo com essas chuvas que atingiram algumas das localidades, inclusive, que estavam com uma situação mais dramática, com um estresse hídrico mais forte em relação ao que vem acontecendo por falta de chuvas, e olha que junho nos Estados Unidos é considerado um mês com muita chuva, portanto, está chovendo menos mesmo para os norte-americanos, mesmo com essa situação de chuva no final de semana, que deve ter privilegiado as lavouras norte-americanas. Por outro lado, se tem um dos piores quadros em relação
relação à oferta e precipitação de chuvas e umidade de solo dos últimos anos. É um condicionamento muito inferior àquele que se tinha no mesmo período do ano passado. Portanto, ainda tem muita coisa para acontecer com essa safra dos Estados Unidos. E essa safra americana, ela é muito importante por conta da formação dos preços. Olha só, se por um lado teve essa melhoria das chuvas no final de semana, por outro, a situação e o mapeamento climático para as próximas semanas continua muito ruim para os Estados Unidos. Um outro fator que também precisa ser ressaltado e que vem ajudando a dar suporte nos negócios na Bolsa de Chicago é o esmagamento de soja nos Estados Unidos, que vem bastante acelerado. Além disso, se tem também a situação da China, que voltou a ter uma movimentação mais intensa em relação à aquisição de soja, entre outros fatores que são importantes para o mercado, como, por exemplo, os fundos de investimentos que continuam dando cobertura para os negócios na Bolsa norte-americana. Isso faz com que os valores se mantenham mais elevados e é por conta exatamente desses fatores e também possíveis riscos que podem vir a ocorrer com a safra norte-americana de soja, que a Agricultura BR acredita que pode sim ter uma situação muito próxima a 10 dólares por bushel ainda para os próximos meses, para os próximos períodos, por conta desses fatores. A medida vai de acordo com o desenvolvimento da safra dos Estados Unidos. E como os valores vêm melhores, é muito importante se ter um aproveitamento dessas janelas de negociação. Você vai acompanhar agora comigo como é que se comportaram os negócios para a posição de julho. Julho é a de mais curto prazo, essa posição é a que tem a maior liquidez. Na última semana, a posição de julho teve uma média de contratos diários que ficou na casa de 90 mil contratos. Vamos ver então como que ela se comportou. Nós trazemos aqui o contrato de julho para a soja em Chicago. No último dia 12 de junho, estava em 9 dólares 31 centes mais 10. 13 de junho, na terça-feira passada, chegou a 9 dólares 32 centes mais 40 por bushel. No dia 14 de junho, 9 dólares e 31 mais 60. Veja como que na quinta-feira, no dia 15 de junho, era feriado no Brasil, mas subia. Os Estados Unidos tinha operação, 9 dólares 34 centes mais 60 por bushel. E fechou a semana a 9 dólares e 39 centes por bushel. Uma situação muito interessante que dá sustentação a esses fundamentos que trazemos aqui no mercado, que vem bem preocupado e de olho no clima nos Estados Unidos a médio e longo prazo e também no comportamento dos fundos. Os contratos pró-soja em Chicago para entrega no mês de novembro também tem um volume de negociação alto. Esse é o segundo contrato, o segundo mês de maior liquidez. É porque há a maior entrada da boa parte da safra norte-americana. Os negócios com essa posição também vêm registrando altas. Vamos acompanhar como foi o fechamento do mercado na semana passada para a soja negociada para novembro. No dia 12 de junho, o valor era de 9 dólares 38 centes mais 20 por bushel. Na terça-feira da semana passada, dia 13, cotação já encerrava 9 dólares e 39 centes. O patamar se mantinha na quarta, dia 14, quando na quinta, dia 15, fechava 9 dólares 44 centes por bushel. A semana encerrava com a cotação da soja para novembro a 9 dólares e 50 centes por bushel, um patamar bem mais alto do visto há tempos para os contratos da oleaginosa na Bolsa de Chicago. Essa posição de novembro tem tido uma média diária de negócios de 55 mil contratos. Fator também importante para entender o preço da soja aqui no Brasil é o dólar que fecha preço em todos os produtos de exportação do país, teve forte oscilação na última semana, impactado pela política nacional, que continua sem rumo, continua sem parâmetros em relação ao que vem acontecendo. Diariamente há novas denúncias, há novos envolvimentos, e isso acaba deixando o mercado um pouco nervoso. Outro fator veio de fora, foi a confirmação de uma taxa de juros mais elevada pelo Banco Central norte-americano. Com isso, dólar no Brasil, que teve um dia a menos de operação porque quinta-feira foi feriado, dólar recuou na última semana. Vamos ver então como é que foi o comportamento da moeda norte-americana. Na segunda-feira, 12 de junho, eram 3,32. No dia 13, 3,31 mais 8. No dia 13 estava 3,31 mais 15. No dia 14 de junho, fechou a 3,27. E no dia 16, fechou a R$ 3,29
centavos, mais 3 o dólar comercial aqui no Brasil, dólar comercial que acabou recuando na última semana. Com a queda do câmbio no Brasil, aliado a uma semana mais curta por conta do feriado da última quinta-feira, o ritmo de negócios no país foi lento e o que teve de negócios acabou influenciando negativamente na cotação. Saca da soja teve uma leve queda na última semana. Vamos acompanhar como foi a referência do Porto de Paranaguá. Veja que no dia 12 de junho, segunda-feira da semana passada, Porto pagava em média pela saca do grão R$ 70,50. Na terça até subia, vindo para R$ 71, mas na quarta recuava ao patamar de R$ 70 a saca. Quinta-feira, dia 15, foi feriado, negócios foram retomados na sexta, dia 16, com o mesmo valor de mercado, R$ 70. Isso no acumulado de 5 dias registra uma baixa de 0,70% ou 50 centavos a menos por cada saca negociada. E a linha de comportamento com os negócios com soja no Brasil e do mundo vão apontando para uma situação bastante distinta. Uma situação na qual se tem comportamento climático nos Estados Unidos, que nos próximos meses deve ser um pouco pior em relação ao desenvolvimento das lavouras, e isso é só o começo agora, que nós estamos vendo agora uma certa apreensão por parte do mercado norte-americano, uma certa preocupação. Isso está só começando, se deve ampliar bastante para os próximos meses. Tem ainda o mercado no Brasil, que quando não tem os preços que são considerados adequados para a remuneração, ele trava, e tem ainda toda a situação com a moeda com câmbio aqui no Brasil, que se manter nessa situação de 3,28 até R$ 3,30 pode ser muito bom para a sojicultura brasileira, para quem tem soja para comercializar. Por quê? Porque todo esse cenário de clima nos Estados Unidos, de mercado travado no Brasil, deve proporcionar valores mais interessantes com soja em Chicago, podendo, a gente já falou isso antes, podendo aumentar e subir próximo, no curto prazo, nas posições de mais curto prazo, próximo a $10 por bushel, valores que seriam mais interessantes que esse que nós temos agora. O mais interessante que isso é que, historicamente, isso não chega a ser uma novidade. A Agricultura BR traz um estudo agora que mostra o posicionamento do contrato de julho para as datas de 16 de junho nos últimos anos. E aí o produtor rural que sabe por quanto comercializou e quais foram os anos que ele teve um ganho melhor, vai perceber que a soja mais alta em Chicago ajudou em alguns momentos, em outros aqui no Brasil foi o dólar que foi muito mais interessante para os negócios, como aconteceu no último ano. Pode trazer aqui na tela, nós temos aqui os contratos, o contrato de julho negociado na Bolsa de Chicago, e nós temos aqui do 2013 até o ano de 2017. Observe que em 2013, essa posição de julho, no dia 16 de junho, eram de $15,11 por bushel, posição negociada na Bolsa de Chicago. Já em 2014, esse valor ele cedia para $14,21 por bushel. Os tempos eram bem distintos, bem diferentes. 2013, os Estados Unidos vinham de uma seca muito forte, isso proporcionou ao Brasil entrar com muito mais intensidade na exportação no mercado internacional de soja e também no de milho. Foi quando o Brasil teve o seu melhor momento em relação às exportações até agora. Já em 2015, você observa que teve uma queda para $8,57 por bushel. Esse valor mais baixo em Chicago era compensado por conta de um dólar mais elevado aqui no Brasil. 2016 tinha um valor interessante
por lá, 11 dólares e 34 centos o bushel, e o dólar vinha forte aqui no Brasil por conta, mais uma vez, de complicações na política nacional. Com isso, proporcionou ganhos melhores aos exportadores. Aqui a situação atual é a que nós tínhamos no dia 16 de junho, para essa posição de junho, 9 dólares e 39 centos por bushel, foi o encerramento dos negócios nesta última sexta-feira. Aqui mostra esse comportamento, os negócios na Bolsa de Chicago são muito mais sensíveis por conta das questões de produção e o produtor brasileiro sabe que esses valores aqui, eles ajudaram a formar preço, mas teve a moeda norte-americana que acabou contribuindo bastante. Tendência aqui para o momento é de elevação para os contratos de mais curto prazo, exatamente por conta de clima. E o clima tem beneficiado as lavouras de grãos dos Estados Unidos. Nesta última semana, choveu em importantes áreas produtoras, mas não a ponto de causar transtornos. Pelo contrário, trazendo benefícios àquelas lavouras que foram recém-implantadas. Vamos saber agora com a Nadiara, da Sumar Meteorologia, como que o clima se comporta por lá nos próximos dias. Lembrando que a temperatura mais elevada por lá nessa época do ano, com a chegada do verão nesta semana no hemisfério norte, favorece também o cultivo. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Agora as condições de clima estão melhores para o desenvolvimento das culturas no meio oeste americano. Isso porque a temperatura já voltou a subir, encontra-se com valores mais dentro do que é normal para esta época do ano, enquanto durante a primavera norte-americana tivemos algumas ondas de frio que trouxeram frio atípico para a época do ano e isso prejudicou em alguns momentos o plantio e desenvolvimento das culturas. Agora, para os próximos dias, tem previsão para alguns episódios de chuva, mas é uma chuva de baixo volume acumulado aqui sobre o meio oeste americano. A chuva mais intensa deve acontecer mais ao sul e sobre a costa leste. Inclusive, essa chuva atinge algumas áreas que estavam passando por período seco na região da Flórida. Agora, mais aqui sobre o meio oeste, principalmente áreas do cinturão produtor de grãos, ocorrem alguns episódios de chuva de fraca intensidade, que servem mais para manter a umidade no solo, mas não devem trazer muitos transtornos. Agora, as temperaturas elas seguem em elevação. Durante as madrugadas, mínimas variam de 12 a 14 graus na maior parte dos estados produtores. Apenas ao norte é que a temperatura ainda segue um pouco mais baixa, justamente nesses estados onde o plantio foi atrasado por causa do frio mais intenso. Ao longo das tardes, o calor continua predominando com máximas acima dos 30 graus na maior parte das áreas produtoras de grãos. No decorrer do segundo período, do dia 24 ao dia 29 agora de junho, a chuva retorna de forma mais abrangente. O volume não será tão expressivo, mas deve chover de forma generalizada sobre as áreas produtoras, algo em torno de 15 até 20 milímetros em 5 dias. Então é uma chuva que não tem potencial para transtornos. No decorrer das madrugadas, mais uma vez, temperaturas mínimas acima dos 10 graus na maior parte das áreas produtoras e durante as tardes, temperaturas que devem variar de 27 a 31 graus na maior parte dos estados. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! No médio e longo prazo, a situação para o clima nos Estados Unidos, principalmente para a umidade do solo, continua com uma previsão bem ruim. E mesmo com essas chuvas que ocorreram no final desta semana, e eu lembro que hoje tem relatórios importantes sendo apresentados, um de embarque do Departamento Americano, e depois que o mercado já estiver fechado, tem a apresentação de um acompanhamento de lavouras que mostra como é que está o desenvolvimento das lavouras americanas até esse último domingo. Esse relatório deve confirmar a finalização do plantio da soja por lá. Mesmo com toda essa circunstância, soja ganhava hoje mais cedo, ganhava exatamente por conta de uma percepção que no médio prazo o clima não é bom para as lavouras americanas e também por conta do posicionamento dos fundos de investimento. Vamos saber como é que vem soja em Chicago hoje. Continua com alta, é uma alta bem menor do que aquela que nós tínhamos hoje mais cedo, mas continua em campo positivo, soja na Bolsa Norte-Americana. Posição de julho ganha 0,15%, vem a 9 dólares 40 centos por bushel. Agosto, 0,21% de elevação, a 9 dólares 45 centos mais 25 bushel. Setembro, posição em alta, 0,15% de elevação, a 9 dólares 46 centos mais 50 o bushel. E a posição de novembro, com alta de 0,13%, a 9 dólares 51 centos mais 25 por bushel. O dólar opera em alta frente ao real nesta segunda-feira, com os investidores ainda de olho na crise política nacional. E houve um novo capítulo. Joesley Batista teria feito uma nova acusação
contra o presidente Michel Temer. Além disso, há a expectativa de uma denúncia contra Temer também pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O dólar comercial fechava no Brasil na última semana cotado a R$ 3,28. Há pouco vinha próximo a R$ 3,30. Já já a gente mostra em tempo real a cotação da moeda aqui no Brasil. E por agora vamos fazer um rápido intervalo comercial. Ainda nessa edição você acompanha como está a colheita do milho de segunda safra pelo país. Tem os destaques também do Departamento de Agricultura norte-americano para o café arábica e também para o café robusta. A Agricultura BR ainda vai mostrar hoje ainda como é que essa situação de uma produção maior do café robusta influencia fortemente nos preços aqui no Brasil a partir do segundo semestre. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. O Brasil está na fase inicial da colheita do milho de segunda safra. A região centro-sul do país, a principal fornecedora do cereal nessa fase do ano, avança, mas de maneira gradativa, bastante tímida ainda pelo país. Na última sexta-feira, a consultoria AGE Rural divulgou os dados de expectativa de colheita na região e mostra que há atraso em relação ao visto nessa mesma época do ano passado. Acompanhe você comigo na sua tela que até o momento a região centro-sul do país colheu cerca de 4,9% da segunda safra de milho da temporada 16-17. Nessa mesma época do ciclo passado, 7,7% das lavouras já haviam sido trabalhadas. Apesar do atraso em relação ao ciclo passado, o número ainda fica dentro da média dos últimos 4 anos, que é de 4,6%. De acordo com a consultoria, foram os estados do Paraná e do Mato Grosso que impediram um avanço um pouco mais significativo da colheita nacional do cereal. No estado do Paraná, há poucas lavouras já prontas para serem colhidas. Isso acontece devido ao atraso na lavoura da soja, que sofreu um alongamento de ciclo, ou seja, um ciclo durou mais do que o que de costume por conta de um clima mais ameno e também por conta das atividades de colheita da soja lá no início do ano que foram impactadas por conta de chuva. Além do alongamento da safra da soja, tem também uma outra situação que impacta nas atividades de colheita do milho agora no Paraná, que é o excesso de umidade. Lavouras estão, portanto, com dificuldade de perder a umidade dos grãos, impedindo as atividades de colheita. No estado do Mato Grosso, a umidade também é um problema. Por lá, algumas regiões produtoras têm registrado a colheita de grãos avariados, ou seja, que perderam algum tipo de qualidade. Além disso, também é dificultoso o trabalho de colheita dos grãos, por isso o estado não avançou muito. Na semana passada, o clima até ficou mais seco, possibilitando o retorno das atividades, mas ainda assim o atraso em relação à safra passada é alto. Vamos acompanhar na tela que até, portanto, dia 18 de junho, colheita no estado do Mato Grosso alcançava 11,8% da safra. Na temporada passada, 15 e 16, essa época do ano já tinha quase 15% de área colhida. Os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais registram agora os primeiros lotes sendo colhidos. De acordo com a expectativa climática, essa semana deve ser de clima seco, que deve favorecer, portanto, as atividades de campo. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, em detalhes como que o clima fica para esses próximos dias. Durante os últimos meses, choveu acima da média em alguns estados do centro-sul do Brasil. O outono foi mais úmido do que o normal, principalmente entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O índice de umidade no solo é bastante elevado em toda a área em azul e também no rosa do mapa. E esse excesso de umidade nesses últimos períodos atrapalhou bastante atividades no campo, em especial o início da colheita do milho segunda safra sobre estados como Paraná e Mato Grosso do Sul. Agora, nos próximos períodos, a tendência é de tempo mais seco. Há uma frente fria que está avançando do sul em direção ao sudeste, só que esse sistema já perde bastante força e a chuva deve ocorrer aqui entre o Paraná e partes do leste de São Paulo até amanhã. Mas é uma chuva que não deve gerar grandes volumes de água. A partir já da quarta-feira, a previsão é de tempo bem mais seco sobre todo o centro-sul do Brasil. Isso vai beneficiar as atividades no campo.
Além do tempo seco, também teremos temperaturas baixas. No decorrer do segundo período, do dia 24 ao dia 29, agora do mês de junho, o tempo seco continua predominando na maior parte das áreas produtoras aqui do Paraná, do Sudeste e também do Centro-Oeste. E no terceiro período, que vai do dia 29, agora do mês de junho, até o dia 4 de julho, não tem previsão de chuva significativa na maior parte das áreas produtoras de milho segundo a safra. Então, esses próximos 15 dias serão melhores para a colheita do milho. Tem previsão de uma chuva um pouco mais isolada e de baixo acumulado entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e aqui em partes da faixa leste do Sudeste. Vamos agora acompanhar, então, como estão os preços do cereal pelo Brasil. A gente começa por Goiás. Acompanhe conosco na sua tela a cotação da saca de 60 quilos do grão e o que aconteceu com o mercado local no último mês. Houve um recuo de 3,75% acontecendo. No dia 19 de maio, cotação estadual era de R$ 20 a saca. Já no início de junho, perdia o suporte de 20 e fechava no dia 2 a R$ 19,75. Em meados do mês, chegou a subir, reagindo para R$ 20,25, mas na última semana voltou a recuar. Sexta-feira da semana passada, dia 16, fechava a R$ 19,25 a saca. Esta semana abre no dia 19, segunda, mantendo a cotação de R$ 19,25, registrando, portanto, recuo de 75 centavos por saca em 30 dias. No Mato Grosso do Sul, o recuo é bem mais forte. O Mato Grosso do Sul, que já perdeu o piso de R$ 20 por saca de milho, agora também perde o de R$ 19 por saca. Está abaixo de R$ 19 a saca no Mato Grosso do Sul. Você observa aqui o comportamento dos últimos 30 dias. No dia 19 de maio, o valor era de R$ 20,75 por saca. Já no dia 1º de junho, esse valor recuava para R$ 20 a saca. No dia 8 de junho, caía para R$ 19,75. No dia 14, R$ 19 a saca e nesse 19 de junho, R$ 18,75, queda mais expressiva de 9,64% nos últimos 30 dias. No estado do Mato Grosso, a queda é ainda maior. O estado já avança com as atividades de colheita do milho à frente destes outros dois da região centro-oeste do país e, por isso, oferta mais cereal no mercado, fazendo cair a cotação. Por lá, em 30 dias, a queda supera 12%, com o valor da saca negociada na média para o estado agora na casa dos R$ 15. Vamos acompanhar na tela, então, a involução de preços, para o estado do Mato Grosso no que diz respeito à saca do milho. No dia 19 de maio, o preço médio era de R$ 17,50. O mês encerrava no dia 30 com a cotação a R$ 15,50. Logo depois, voltou a recuperar, ganhando força. No dia 8 de junho, fechava a R$ 16,75. No dia 13, terça-feira da semana passada, o valor médio estadual estava em R$ 16 a saca. E esta semana abre na segunda, dia 19, com a cotação a R$ 15,25. É uma queda de 12,86% no último mês. Acompanhe conosco agora como é que vem os negócios no mercado futuro brasileiro. Bolsa de São Paulo em destaque. Você acompanha comigo aqui que na posição de setembro é a única que tem alguma liquidez, 1.440 contratos negociados. Os valores recuam hoje 0,52%. Vem os últimos negócios a R$ 26,90 por saca de 60 quilos. Esse é o último registro de negócios na Bolsa de São Paulo. A Argentina voltou ao mercado mundial de farinha de milho depois de operar por mais de 3 anos de forma muito tímida. De acordo com o site agrícola argentino chamado Valor Soja, veja como que a Argentina mudou o seu cenário de exportação de farinha de milho nos últimos anos e agora retoma esse crescimento. Até o ano de 2011, o país colocava mais de 15 mil toneladas anuais de farinha de milho a granel no mercado. A maior parte era destinada para Angola, mas os importadores do país começaram a priorizar os embarques mais competitivos, ou seja, mais baratos, provenientes do Brasil e dos Estados Unidos. E a indústria argentina naquela época não
não buscou mercados alternativos. Com isso, entre os anos de 2013 a 2015, os embarques do país de farinha de milho caíram muito, para uma média de 1.090 toneladas por ano. O mercado foi então reaberto após a eliminação do direito de exportação de 15% para o cereal. Com isso, no último ano, as exportações de farinha de milho argentina somaram 12.780 toneladas no ano. Até o momento, no acumulado de 2017, o volume de vendas já registra 7.820 toneladas. Acompanhe conosco agora como é que vem o milho negociado no cenário internacional, portanto, negócios no mercado futuro da Bolsa de Chicago. Eu lembro mais uma vez que teve uma melhora climática para a situação do meio oeste norte-americano e o milho nos Estados Unidos já teve a sua conclusão de plantio há 2 semanas. Vamos então aos números em relação a milho negociado em Chicago. Você tem aqui uma queda mais expressiva no dia de hoje. Posição de julho perde 1,69%. Posição negociada a $3,77 por bushel. Setembro recua 1,72% a $3,85 mais 25 por bushel. Dezembro tem a posição negociada a 1,61%, negócios a $3,95 mais 50 o bushel, e a posição de março de 2018 perde 1,5%, vem a $4,05 por bushel, negócios em queda, e queda é mais expressiva hoje para milho nos Estados Unidos. E atenção, cafeicultores, no próximo bloco a gente fala sobre café e o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos enxerga que vai ser na safra 2017 do Brasil. Olha, aproveite que nós vamos para o intervalo comercial e entre em contato conosco. Você pode mandar a sua mensagem pelo Twitter, pelo Facebook e também pelo WhatsApp. O número é 67996562266. A Agricultura BR vai para o intervalo e volta já. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou na última sexta-feira o seu novo relatório de oferta e demanda global do café. Para o Brasil, o órgão estima que a safra de 2017 alcance 52 milhões e 100 mil sacas de 60 quilos do grão. Um volume que, se for confirmado, vai ser de 4 milhões de sacas a menos em relação ao que o Brasil colheu no ano de 2016. Em resumo, o órgão acredita em uma queda na produção da variedade arábica por conta do ano de bienalidade negativa que a variedade enfrenta no Brasil e uma recuperação na produção da variedade robusta, visto uma certa melhora no clima do Espírito Santo, principal produtor, e também devido à ausência dessa característica de bienalidade para essa variedade. Com isso, o Departamento Norte-Americano da Agricultura estima a safra de arábica do Brasil em 40 milhões e meio de sacas de 60 quilos do grão. Um volume que, se confirmado, vai ser mais de 5 milhões abaixo do que o da safra passada. Já a produção de Conilon, segundo eles, deve alcançar 11 milhões e 600 mil sacas do grão. Uma boa recuperação depois de o país ter enfrentado no ano passado o pior em 7 anos em relação à produção dessa variedade. O relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz ainda um outro destaque: a falta de água que o estado do Espírito Santo ainda enfrenta, mesmo com uma certa melhora do clima. Eles comentam também a respeito das políticas do governo de segurar a água, ou seja, de impedir a irrigação de forma mais constante no estado, de maneira a garantir esta fonte para a população. Em relação às exportações brasileiras de café, o departamento acredita em manutenção, sendo os Estados Unidos e a União Europeia os seus maiores compradores. De acordo com o órgão, o Brasil deve enviar ao exterior em 2017 28 milhões e 400 mil sacas de 60 quilos do grão. Os estoques finais de passagem, ou seja, o quanto de café que o Brasil vai ter ao fim da safra 2017, ficaram estimados pelo órgão em 3 milhões e 900 mil
mil sacas de 60 quilos. O volume é 1,5 milhão de sacas abaixo do que os estoques de passagem fecharam no ano de 2016. Mas o volume podia ser ainda menor caso os estoques da safra passada não fossem tão elevados devido ao ano de boa produtividade no ano passado. A Agricultura BR destaca agora a comercialização do café. Isso porque nesta última sexta-feira, já no final do dia, a Consultoria Safras e Mercados divulgava o seu relatório semanal de acompanhamento de lavoura. E o que mostra foi um avanço de 6 pontos percentuais frente à semana anterior. Com isso, a colheita do café agora no Brasil atingiu 31% de toda a área trabalhada. Isso representa atraso, tanto frente àquilo que acontecia no último ano e também a média dos últimos 5 anos. Vamos ver então agora os dados na tela. Você observa que até o dia 13 de junho, a colheita de café, de acordo com Safras e Mercados, estava em 31%, um número inferior ao que acontecia na mesma data no ano passado, quando eram 34%. É inferior também à média dos últimos 5 anos, que atingia 32%. De acordo com Safras, a demora na secagem e no beneficiamento ajudam a explicar o baixo volume no disponível. O excesso de umidade fez crescer o reporte de café molhado no terreiro e mais ainda de queda de fruto do pé, o que deve aumentar o percentual de varreção próximo às áreas de produção de café embaixo dos pés, uma vez que a chuva tem essa causa. Teve melhora no clima, mas não suficiente para aumentar a disponibilidade de café no mercado. Agora, chama atenção, e esse dado aqui também é importante, porque se o Brasil vai produzir menos café arábica, esse é um fator importante, na caso do café robusta, há uma recuperação frente às perdas do último ano e a colheita do café robusta ou conilon vem bastante adiantada, passa de 50% de acordo com essa empresa de consultoria. Acompanhe comigo. Trazemos aqui os dados, esses dados são relacionados à colheita por tipo de café, por variedade, 24% atingiu a colheita do café arábica, conilon chega a 54%, é um avanço de 11 pontos percentuais frente à semana anterior. Os trabalhos estão atrasados em relação aos 68% colhidos no mesmo período do ano passado, mas é importante lembrar que no ano passado estava em 68%, mas vindo de uma seca muito forte e com isso a produção e café no pé era muito pouco. Vamos agora às informações de mercado. O preço do café conilon aqui no Brasil, que vinha subindo por um mês seguido, tomando como base o principal estado produtor, o estado do Espírito Santo, agora cai. Já cai por mais de uma semana, fechando nesta última sexta-feira na cotação mais baixa dos últimos 15 dias. Vamos acompanhar na tela agora o movimento, então, dos últimos dias para o Robusta no estado capixaba. Semana encerrava no dia 16 com os valores a R$ 415,18. Queda no dia foi de 0,35%. No acumulado do mês, os valores que antes vinham registrando ganhos em relação ao mês anterior, por conta de um mês seguido de valorização, mesmo com a colheita acontecendo pelo país, agora registra baixa de 2,38%. Os valores de negociação para o café conilon em cedência, caindo nos últimos dias, é um retrato fiel daquilo que se espera e como que vem o andamento da safra brasileira do café conilon. Há pouco dizíamos que a colheita está em 50%. E mais, cenário nacional apresenta recuperação de acordo com qualquer órgão de informação. Pode ser o IBGE aqui no Brasil, pode ser o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Há recuperação evidente frente àquilo que aconteceu no último ano. Mais do que isso, a produção internacional de café robusta deve ser maior na temporada 17 e 18 e é o que nós mostramos agora. Números do Departamento de Agricultura norte-americano para o café robusta, mostrando os maiores produtores e o que vem acontecendo com eles. Porque a recuperação na produção, olha só, internacional é de 3.700.000 sacas. Observe aqui que nós trazemos, primeiramente, os maiores produtores desta variedade de café, que é encabeçada pelo Vietnã, que é o maior produtor de café robusta do mundo, tem uma produção de 27.500.000 sacas. Brasil é o segundo maior produtor de robusta. Brasil deve produzir 11.700.000
milhões e 600 mil sacas na visão do Departamento Norte-Americano. Já a Indonésia, 9 milhões e 600 mil, Índia, 3 milhões e 970 mil sacas e Uganda, 3 milhões e 600 mil sacas. Esses são os números para os 5 maiores produtores do mundo. Esses dados ali que nós vimos, principalmente Vietnã e Brasil, há uma recuperação bem forte. No caso do Vietnã, essa recuperação ela fica na casa de 2 milhões de sacas e no Brasil 2 milhões e meio de sacas, de acordo com os números do Departamento Norte-Americano. O que nós vamos mostrar agora é a produção internacional nas últimas temporadas para o café robusta. E esses dados aqui, quando comparamos como é que ele vinha sendo negociado no café na Bolsa de Londres, mostra que quando tinha uma safra maior, claro que teve uma queda em relação aos preços praticados. Olha aqui os valores, os números em relação à produção de café robusta nas últimas temporadas, de acordo com o Departamento Norte-Americano. Na temporada 12-13 se produziu 65 milhões 140 mil sacas, na 13-14 67 milhões 590 mil sacas, na 14-15 veio muito próxima, 67 milhões 210 mil sacas, 15-16 66 milhões 620 mil sacas. Já a 16-17 ela teve uma queda muito forte, essa queda para 60 milhões 350 mil sacas ocorre por conta da quebra da safra brasileira no estado do Espírito Santo e também da redução na produção do café robusta lá no Vietnã. No Vietnã, houve essa queda por conta de preços mais baixos, não remuneravam os produtores, que são pequenos produtores, agricultores familiares, e esses preferiram para cultivar e trabalhar com outras culturas. Os estoques internacionais caíram muito por conta do Vietnã, quando teve esse recuo em relação à sua produção. Por outro lado, temporada 17-18 é vista com 64 milhões e 70 mil sacas, de acordo com o Departamento Norte-Americano, o que traria aí uma produção 3 milhões e 700 mil sacas acima daquilo que estava sendo produzido na safra anterior. Esse número por si só já mexe bastante com o mercado, porque coloca mais café disponível em todo o mundo. Aqui no Brasil, a recuperação é evidente. Ainda que os números do Departamento Americano sejam bem distintos daqueles que nós vemos pelos órgãos brasileiros, fica aí cerca de 2 milhões de sacas a mais, os órgãos aqui do Brasil também apresentam uma recuperação e mais ou menos o mesmo nível que o Departamento Norte-Americano. Isso representa, sim, impacto nos preços, valores que devem recuar. É por isso que o produtor rural precisa colocar na sua estratégia, se travou preço na situação que cobre os custos e tem remuneração, negociação é melhor ser feita, porque segundo semestre deve vir com preços bem baixos para o café Conilon ou Robusta aqui no Brasil. E chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde. E a pergunta de hoje é sobre o café aqui no Brasil, isso porque enquanto os produtores estão ocupados e olhando os trabalhos de colheita, já estão também na expectativa com a safra que vem. Isso porque é época também de florada e vamos saber na tela então o que o telespectador Sirley de Nova Brasilândia, Rondônia, nos pergunta. Ele quer saber quando vai chover em Nova Brasilândia, Rondônia, para a florada do café. Sirley e outros produtores também estão já nessa expectativa. Quem fala sobre o assunto para a gente é a Nadiara. Respondendo ao nosso telespectador, como é normal para esta época do ano, as chuvas ficam mais concentradas sobre o extremo norte do país. Enquanto isso, no estado de Rondônia, a expectativa é de tempo mais firme nos próximos períodos. Então, não há expectativa de chuva significativa a ponto de recuperar a umidade no solo, que já encontra-se baixa no estado. Boa parte aqui do estado de Rondônia, partes do Acre, sul do Amazonas, sul do Pará e Tocantins já apresentam níveis de umidade no solo abaixo dos 20%. Agora, para os próximos 5 dias, a chuva se concentra mais na faixa norte da região norte, especialmente no estado de Roraima. No estado de Rondônia, inclusive na região de Nova Brasilândia, previsão de tempo bastante seco.
No segundo período, a situação não muda muito. Tempo seco em toda a metade sul da região norte e chuvas mais concentradas, principalmente no estado de Roraima, onde deve chover mais de 70 milímetros em 5 dias. E no terceiro período, continua a previsão de tempo seco sobre o estado de Rondônia, na região de Nova Brasilândia, então não tem previsão de chuva significativa nesses próximos 15 dias, a ponto de recuperar a umidade no solo. A chuva deve começar a aumentar mais para o final do inverno, especialmente no início da primavera. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E você pode participar também do Agricultura BR Responde. Mande a sua pergunta pelo Facebook, pelo Twitter e pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Pode ser sobre o clima, sobre o mercado, sobre técnicas também agrícolas. Mande para nós que você vai ver respondido aqui no Agricultura BR Responde. Com o clima mais favorável dos últimos dias, a colheita de café arábica do Brasil também tem evoluído um pouquinho mais forte nas regiões produtoras. Mesmo assim, de acordo com os pesquisadores do CPEA, não tem tido muita negociação para o arábica, não. Vamos acompanhar na tela como que o mercado vem operando então nesses últimos dias, tomando como base São Paulo. A última semana também foi de desvalorização, com a saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação bebida dura para melhor, fechando o dia a R$ 446,42. Esta cotação que você vê na tela registra uma baixa de 1,45% no acumulado do mês de junho e já é o valor mais baixo dos últimos 23 dias. Por aqui nós continuamos falando de café arábica e agora, na expectativa do cenário internacional de produção, de acordo com o Departamento Norte-Americano de Agricultura. O departamento enviou esse relatório, divulgou esse relatório e traz números importantes sobre o café. No caso do arábica, por conta da bienalidade brasileira, aqui o Brasil, que é o maior produtor do mundo em café arábica, se tem um recuo. Esse recuo é de 3.600.000 sacas de café. Esse recuo, ele reflete sobre a produção internacional, ele pesa o recuo brasileiro sobre a produção internacional, tira do mercado mais de 3.500.000 sacas de café, o que seria um fundamento mais do que evidente para se ter uma relação melhor em relação aos valores praticados, tanto na Bolsa de Nova York quanto também no Brasil. Entretanto, o momento, como quem acompanha a Agricultura BR já sabe, é de uma certa deixada de lado em relação aos fundamentos do mercado do café arábica. Vamos aos números então, números do Departamento Americano, mostrando primeiramente os maiores produtores do mundo. Você tem aqui Brasil, que deve produzir 40.500.000 sacas na temporada 17 e 18, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Brasil, que de acordo com o USDA, vai produzir 5 milhões de sacas a menos. É exatamente isso que cai a produção de café no Brasil. Já a Colômbia, segundo maior produtor de arábica do mundo, 14.600.000 sacas, vem com uma produção muito parecida com o que tinha na safra anterior. A Etiópia, 6.540.000 sacas, nós temos Honduras aqui com 6.500.000 sacas e o Peru com 4.500.000 sacas de café arábica na expectativa de produção do Departamento de Agricultura norte-americano. Os dados mostram que se teve uma queda na produção brasileira, 5 milhões de sacas, isso é determinante para a safra mundial de café arábica cair 3.600.000 sacas. Houve melhora de 100 mil toneladas na Colômbia, 200 mil em outros países, e isso acabou compensando um pouco as perdas que o Brasil tem numa safra menor, que é a 17 e 18. Vamos mostrar agora os dados internacionais do café. Os dados internacionais do café arábica mostram a produção internacional nas últimas 6 temporadas. Observe que a 12/13 teve uma produção de 92.870.000 sacas, 13/14, 92.460.000 sacas, 14/15 cai bastante para 86.450.000 sacas, a 15/16 fica em linha com 86.540.000
sacas. 16, 17 melhora bastante a produção de café arábica mundial, sobe para 98.790.000 sacas, e a 17, 18 recua de novo, com o Brasil tendo a bienalidade negativa, vindo para 95.230.000 sacas de café arábica. Esses dados mostram que nós deveríamos ter para o mercado internacional do café uma situação um pouco mais favorável em termos de fundamentos de mercado e preços pagos e negociados tanto na Bolsa de Mercados Futuros de Nova York quanto também no mercado físico brasileiro. Entretanto, temos visto uma situação de pressão negativa bem intensa por parte dos operadores. Vamos aos números então. Temos aqui Nova York, você tem aqui a posição de julho, que nesse momento ela vai subindo, sobe aqui cerca de 50 centes, aliás, de meio cento de dólar nesse momento, vem para $1,24 mais 5 a libra peso. Setembro também sobe, vem para $1,26 mais 50 a libra peso. A posição de maior liquidez, esse painel aqui é interessante porque ele mostra o número de contratos. Setembro, que é quando está precificada a safra brasileira, vem com 113.886 contratos, seguido pela posição de dezembro, onde tem muita da safra brasileira negociada também, com 44.609 contratos, $1,29 a libra peso. Então, as posições ganham no dia de hoje, principalmente setembro e novembro, onde estão negociadas boa parte aqui dessa safra do Brasil, que é menor, como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimou, em 5 milhões de sacas. No próximo bloco a gente fala de trigo e da condição nada boa para a safra gaúcha do cereal. Entre em contato conosco, entre pelo WhatsApp 67996562266. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta para falar agora sobre uma cultura que está em evidência nessa fase do ano no Brasil, a do trigo. A semeadura da safra de trigo está muito atrasada no estado do Rio Grande do Sul. Com o fim da janela ideal de plantio chegando cada vez mais perto, em especial para as variedades precoces, a Emater Gaúcha já acredita que seguramente haverá novas desistências de plantio de área de trigo no estado. De acordo com a entidade, até o dia 14 de junho, 12% da área a ser cultivada com trigo no estado, na atual temporada 16-17, havia sido semeada. Um volume, uma área que equivale a cerca de 83 mil hectares apenas. Na média dos últimos 5 anos, o plantio para essa época do ano já passava de 50%. O forte atraso tem a ver com o excesso de umidade que as lavouras de trigo do Rio Grande do Sul sofreram nos últimos períodos. Além de encharcar o solo, essa chuva intensa também levou embora os herbicidas aplicados nas lavouras, causando, portanto, a necessidade de reaplicação. Além disso, houve a necessidade também de correção do solo, como exemplo, o nivelamento das lavouras. De acordo com a Emater Gaúcha, aquelas lavouras que conseguiram ser semeadas antes desse período chuvoso também não têm uma condição nada favorável. De acordo com a entidade, as plantas se encontram amareladas, se encontram também com uma situação chamada de estioladas, quando o caule fica muito longo e as folhas são pequenas. E, além disso, há também a possibilidade de doenças fúngicas atingirem elas por conta desse excesso de umidade. Ou seja, a safra gaúcha de trigo, que já tinha a expectativa de ter uma redução na área de plantio, deve ter, portanto, uma nova queda. Por conta dessa expectativa de redução na área plantada não só no estado gaúcho, mas também no Paraná, que é um outro grande produtor, o mercado do trigo no Brasil tem reagido de maneira positiva. Isso porque a oferta do cereal deve ser menor. Além disso, nos últimos dias, a demanda por conta das indústrias tem ficado aquecida, o
que favorece a elevação dos preços. Vamos acompanhar na tela agora o que o CPEA mostra em relação aos valores no Paraná e no Rio Grande do Sul. No Paraná, a semana passada fechou com a tonelada do trigo tipo pão ou melhorador, cotada a R$ 627,28. No acumulado do mês de junho, já registra uma alta de 2,25%. Esta cotação para o estado do Paraná, na média do mês de junho, já é a mais alta para o estado desde o mês de dezembro. O mesmo acontece para o estado do Rio Grande do Sul, que registra neste mês de junho a média mensal mais elevada desde outubro, por conta da expectativa da safra menor em 2017. Por lá, o valor da tonelada do trigo tipo brando fechou a última semana cotada a R$ 579,59. O acumulado do mês tem ganhos superiores a 3,5%. O mercado do trigo, que tem uma previsão de produção internacional do cereal na temporada 17-18 inferior àquilo que se teve como resultado na temporada 16-17. Mesmo assim, os estoques de passagem devem ser maiores. Trigo, que é um mercado mais complicado, assim, do ponto de vista de valores de negociação para o produtor rural, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Veja só o cenário mundial para a produção. Nós temos aqui as temporadas 15 e 16 na cor verde e nas cores em amarelo, a previsão para 17 e 18 em maio e também na posição de junho. Observe que a 15 e 16 teve uma expectativa de produção, teve uma produção de 736 milhões 980 mil toneladas, na 16-17, 754 mil e 100 mil toneladas, milhões de toneladas e 100 mil. Maio, já para 17-18, teve uma expectativa de 737 milhões 830 mil toneladas, aqui vai arredondando os números para cima, e junho, 739 milhões 530 mil toneladas. Aqui no caso, 17-18, já ficaria superior a 15-16. Mesmo assim, a linha de produção para trigo vem em queda em referência àquilo que se tinha para a produção na safra passada. Vamos mostrar agora como é que devem ficar as exportações de trigo para a temporada 17-18. Esses dados mostram como é que será utilizado essa produção internacional. Na 15-16 foram exportados 172 milhões e 800 mil toneladas. Na 16-17, 180 milhões 330 mil toneladas. Há uma expectativa de recuo no consumo mundial de trigo. Com isso, as exportações devem ser menores na 17-18. Em maio, teve uma previsão de 178 milhões 350 mil toneladas. Em junho, melhora um pouco para 178 milhões 750 mil toneladas. Aqui os dados mostram uma estimativa de relação de exportação mundial, que mostra que a passagem da safra deve ter um volume maior do que se tinha na temporada anterior, na 16-17, chegando a mais de 219 milhões de toneladas em estoque. Destaque agora para o trigo no cenário internacional. Vamos saber como é que vem o trigo negociado em Chicago. Você tem aqui comigo os negócios com o cereal. Hoje nós temos uma relação importante em relação ao que acontece com trigo e com milho. Hoje o milho vinha caindo bastante, só que vem descasado o trigo hoje, vem com alta. Posição de julho vem a $4,80 por bushel. Setembro, $4,99 o bushel. Dezembro, $5,24 o bushel. E março de 2018, também com ganhos, $5,36 mais 4 por bushel. E começou na última semana a colheita da uva Niágara, da variedade rústica, no município mineiro de Pirapora. O município é um dos principais fornecedores desta fruta para o Brasil. O clima tem sido favorável às atividades de colheita e a expectativa é de que ele continue assim. De acordo com o CPEA, esta safra de 2017 deve ser maior
para o município em relação ao que eles cultivaram na temporada 2016. Em relação aos preços, esta primeira semana de colheita tem tido a negociação de R$ 4,90 pelo quilo da fruta. Semana considerada do dia 12 ao dia 16 de junho, portanto, primeira semana da colheita da uva Niágara rústica no município de Pirapora, em Minas Gerais. De acordo com o CPEA, atenção produtores, há a possibilidade de aumento de preço depois que a safra de Louveira e Indaiatuba, São Paulo, seja finalizada. Essas regiões são as que produzem exclusivamente esta variedade da fruta aqui no país. Bom, e a Agricultura BR segue, a gente traz mais destaques sobre o agronegócio do Brasil no próximo bloco. Continue com a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Olha, e daqui a pouco você vai ter, ainda nessa edição, informações importantes sobre o que vem acontecendo com soja em relação à China. China que deve receber nesse mês de junho um total de 8 milhões de toneladas da oleaginosa. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. A Agricultura BR destaca agora os valores da soja negociados no sul do Brasil, começando pelo Rio Grande do Sul, que nos últimos 30 dias tem um recuo de quase 3% para o valor médio da saca de 60 quilos. Observe conosco o que aconteceu no dia 19 de maio, quando o valor era de R$ 67,00 por saca. Já o mês passado fechou no dia 31, com queda forte para R$ 63,50 a saca. No dia 7 de junho, se recuperava, vindo para R$ 65,50. No dia 12 de junho, vinha para R$ 66,75 a saca. E agora, 19 de junho, R$ 65,00, perdendo R$ 2,00 por saca, ou queda de 2,98%. Lembrando que no dia 19 de maio, era um dia após que teve o segundo dia de operação no mercado de câmbio do Brasil, depois de ter vazado as delações da JBS. Isso fez com que a moeda norte-americana se elevasse fortemente no Brasil. No estado do Paraná, essa variação do câmbio também mexeu bastante com o mercado da soja. Os valores, hoje em dia, no entanto, eles se equiparam quase que o preço pago pela saca do grão há um mês. Mas no acumulado desses últimos 30 dias, houve bastante mudança no mercado. Vamos relembrar. No dia 19 de maio, cotação da soja no Paraná era de R$ 65,50 na média. Fim do mês, dia 31, cotação fechava o dia R$ 62,50. Mês de junho abria com nova elevação de preços. Na data do dia 8, o valor era de R$ 65,00 a saca. No dia 12 de junho, R$ 65,50 e na data atual, 19 do mês, R$ 65,25. Bem próximo à cotação do dia 19 de maio, registrando leve recuo de 0,38%. A Agricultura BR destaca agora a mudança climática que era prevista e de fato vem ocorrendo nesta segunda-feira por boa parte do Brasil, em especial no centro-sul. Frente fria veio, fez com que entrasse em declínio as temperaturas, que já vem bem mais baixa em parte da região sudeste, no sul do Brasil e no Mato Grosso do Sul. Em alguns estados, esse declínio de temperatura, essa mudança, essa frente fria, também trouxe chuvas um pouco mais intensas. Quem fala a respeito da previsão do tempo e como que deve ficar os próximos períodos, principalmente para quem está com a produção nos campos, é Nadiara Pereira. A frente fria que chegou ao sul do Brasil nesses últimos dias trouxe chuva e também declínio acentuado da temperatura. Esse sistema já está perdendo intensidade, ainda provoca chuva entre esta segunda e a terça-feira, aqui em partes do Paraná, ainda partes de Santa Catarina e principalmente leste do estado de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. O volume de água não será tão expressivo e o destaque maior é o declínio da temperatura nas próximas madrugadas. Com o afastamento da frente fria, teremos a entrada de uma massa de ar polar que
deve deixar as temperaturas na casa de 1 grau aqui nas regiões serranas, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e até 3 graus no interior gaúcho e interior catarinense. Vai fazer bastante frio aqui também no sul do Paraná. Em todas essas áreas, há risco para ocorrência de geadas mais amplas já a partir da próxima madrugada. Agora, mais aqui para partes do sudeste e centro-oeste, teremos declínio da temperatura, mas o frio não será tão intenso a ponto de provocar geadas. Ao longo do próximo período, do dia 24 a 29 de junho, o destaque é o tempo mais seco sobre o interior do país, inclusive em boa parte da região sul. Chove de forma muito isolada na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mas a chuva mais intensa segue concentrada em áreas litorâneas do Nordeste e principalmente no extremo norte do país. No estado de Roraima estão previstos volumes de água de até 70 milímetros. No decorrer do terceiro período, a situação não muda muito. Chove de forma fraca aqui sobre o interior gaúcho, então o risco para tempestades diminui bastante nesses próximos períodos e a chuva mais intensa vai ficar concentrada aqui sobre a faixa leste do Nordeste, com volumes que podem chegar até 70 milímetros em algumas áreas entre o estado da Paraíba e Rio Grande do Norte e também no extremo norte do país, especialmente no estado de Roraima. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto amanhã com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Muito obrigada, Nadiara, pelas informações de hoje. Até amanhã. E você, produtor rural que está acompanhando a Agricultura BR ao vivo pelo canal do Boi, não deixe de acompanhar o programa nas redes sociais. Você pode saber, em primeiro lugar, o que está acontecendo no agronegócio do Brasil e do mundo, acompanhando o perfil do Agricultura BR no Twitter e também no Facebook. Além disso, você pode entrar em contato com a gente para mandar a sua opinião sobre determinado assunto, foto ou vídeo da sua produção e também a dúvida para participar do quadro Agricultura BR Responde. Você faz isso enviando um e-mail para o agriculturabr@sba1.com.br. Você também pode enviar através do aplicativo WhatsApp. Se você tem o nosso número e não tem, anote aí 67 99656 2266. A gente aguarda o seu contato e desde já continue acompanhando com a gente aqui o que acontece pelo mundo. A Agricultura BR segue trazendo os destaques para o cenário da soja e agora internacional. Eu vou lembrar agora os dados, os últimos números apresentados em relação à China. Lembrando que a China ela é determinante em relação àquilo que a finalidade de produção de soja. É o maior importador, é o maior consumidor. Aliás, um consumo que deve chegar próximo a 110 milhões de toneladas de soja na temporada 17-18, com uma importação igualmente elevada, uma importação acima de 92 milhões de toneladas. Um dado importante em relação ao mercado chinês é que a fluência dos chineses em relação à compra e também às suas investidas no mercado são muito importantes em relação aos preços do cenário internacional e também no mercado brasileiro. Um dos fatos que nós podemos mostrar é que quando teve China, lá no mês de maio, com um feriado local, isso retirou por alguns dias, algumas datas, a China do cenário de compras. Isso mexe com o mercado, trazendo pressão negativa, uma vez que os chineses ficaram sem fazer aquisição. A volta dos chineses e principalmente uma ativação mais forte da indústria esmagadora de soja naquele país traz elevações para os valores no cenário internacional. Aqui no Brasil, isso não é diferente, tem a influência de como a China opera no cenário internacional e também quando os chineses vêm com mais determinação para compras aqui no Brasil, junto às tradings, mexe de uma maneira muito positiva com o mercado físico brasileiro. Um dos dados que a gente destaca agora é em relação a quanto que a China deve receber de soja nesse mês de junho. De acordo com o chamado line-up da secretaria responsável pela China, deve chegar a 8 milhões de toneladas, ainda que as consultorias internacionais acreditem que deva chegar a 8 milhões e 500 mil toneladas de soja a entrar na China apenas neste mês de junho. Vamos aos dados, você tem aqui os números aqui no Agricultura BR, mostra que a estimativa de consultoria
melhorias é de 8 milhões e 500 mil toneladas. Line-up da secretaria responsável lá na China por esses dados é que devam entrar 8 milhões de toneladas de soja no país apenas no mês de junho, um número bastante expressivo. Os dados continuam aqui na Agricultura BR e agora nós vamos mostrar como que deve ficar a situação de importação da China para a temporada 16-17, encerrando esses dados, e também em relação a 17-18. A 17-18 impressiona bastante porque chega a 93 milhões de toneladas. É importante lembrar que o Brasil mesmo, há poucos anos, há 2 anos, 3 anos, não produzia uma quantidade como essa que a China vai importar, somente importar nessa temporada nova, 17-18. Vamos aos dados, números em relação à China. Aqui nós temos os dados de importação chinesa. Na cor amarela, você tem só os destaques para a temporada 16-17, também a 17-18. Tá? O pessoal não separou por cor aqui, mas não tem problema. As 4 primeiras colunas estão referentes à temporada 16-17, as 2 últimas a 17-18. Olha só, as 4 primeiras colunas mostram uma evolução na importação da China na temporada 16-17, de 87 milhões para 89 milhões de toneladas para a temporada 16-17. Agora sim o pessoal coloriu e você já enxerga com mais facilidade esses dados. Então, evolui 2 milhões de toneladas. A China vem em posição de junho aqui, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, deve encerrar a temporada 16-17 com 89 milhões de toneladas de soja a ser importada. Já para 17-18, você observa que os dados não têm muita mudança, porque ainda está se resolvendo o que deve acontecer na temporada 17-18. 17-18 mostra 93 milhões de toneladas a serem importadas pelos chineses na safra nova. Destaque aqui do Agricultura BR, lembrando que somente no mês de junho, o Agricultura BR destaca, o Departamento norte-americano mostra uma situação de importação de até 8 milhões de toneladas, de acordo com os dados que chegam da própria China. Vamos acompanhar mais dados. Você vê agora na tela, no quadro cheio, o que vai acontecendo com o cenário para a soja na China, agora em relação aos estoques. Observe na cor amarela a temporada 16-17, na cor cinza, meio branca, 17-18. Observe que de março a junho, os estoques chineses sobem exatamente 2 milhões de toneladas. Então aqui nós podemos ter o entendimento que a China, ela busca, né, ela aumenta a sua importação, e esses 2 milhões de toneladas vão exatamente para os estoques chineses. A 17-18, na primeira estimativa, trazia um dado de 19 milhões 560 mil toneladas pelos norte-americanos, pelo departamento norte-americano. Mas ele cai bastante, cai mais de 2 milhões de toneladas agora na previsão de junho, vindo para 17 milhões 410 mil toneladas, de acordo com o último relatório apresentado em junho. O que mostra? Mostra que deve ter ali um estoque na final da temporada nova muito parecido com aquele que se tinha na 16-17, que considerando que os chineses não vão aumentar o seu estoque. Foi uma iniciativa da China aproveitar os valores mais baixos que aconteceram durante vários momentos durante a temporada 16-17 para evoluir com o estoque, trazer garantias de consumo interno um pouco maior. Entretanto, para 17-18 você já vê uma queda um pouco mais brusca em relação à expectativa de maio até o mês de junho, por conta exatamente das mesmas questões ligadas ao mercado. China compra muito quando consegue aproveitar os valores, os negócios com soja no mercado internacional.
Agricultura BR chegando aos momentos finais dessa edição de segunda-feira, primeira da semana. E durante essa edição nós trouxemos aqui um resumo do que vai acontecendo com o mercado ou de situações que influenciam diretamente no mercado. Uma delas foi essa chuva que aconteceu no final de semana nos Estados Unidos, no meio oeste, trouxe um certo alívio a áreas que estavam mais secas. Entretanto, expectativa para médio e longo prazo continua não sendo das melhores, é uma das piores situações climáticas para as áreas de produção de soja e milho dos Estados Unidos dos últimos anos, e é muito inferior àquela que se tinha no ano passado. Esse é um fundamento importante para o mercado, tanto a chuva do final de semana quanto aquilo que se espera. O outro são os fundos de investimento que, da maneira como vão agindo de uma maneira favorável a elevações com os negócios com soja. Vamos saber como a soja em Chicago se comporta agora. Continua em alta, soja que já chegou a alta, uma alta mais expressiva, chegou a 0,7%, 0,8% de alta nesta segunda-feira. Posição de julho, nesse momento, ganha 0,39% a 9 dólares 42 centes mais 75 por bushel. Agosto vem elevado, 0,37% de alta a 9 dólares 46 centes mais 75 por bushel. Posição de setembro também sobe 0,37%, chega a 9 dólares 48 centes mais 50 por bushel neste momento. Em novembro ganha 0,34% a 9 dólares 53 centes mais 25 por bushel. Momento ainda é de ganhos de alta para a soja na Bolsa de Chicago. Lembrando que hoje tem dois relatórios importantes, o de embarques, mas principalmente de acompanhamento de lavouras, que será apresentado às 17 horas no horário de Brasília. Vamos agora às informações do dólar aqui no Brasil, este que tem sido o principal fundamento que mexe com os preços da soja no país. Cotação do dólar estava há pouco operando em alta, neste momento segue em movimento positivo, com leve elevação de 0,18% no momento. Dólar é cotado a R$ 3,29 mais 5. E nós ficamos por aqui nesta segunda edição, agradecendo muito a sua companhia e esperando vê-los em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17h20.